Antes de começar, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Curta, compartilhe e comente. Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Estamos iniciando mais um Doses de Saúde, aquele nosso bate-papo semanal quando a gente discute problemas, questões que envolvem a nossa saúde. Hoje nós vamos falar sobre colesterol. Quem que nunca ouviu falar no tal do colesterol, né? Como é que está seu colesterol? Está baixo, está alto, aquela coisa toda. Isso nós vamos dar uma dissecada aqui hoje com dois profissionais que lidam muito intimamente com este assunto. O cardiologista Dr. Marcos Gonçalves, que é cardiologista e intensivista no Mater Dei Santa Genoveva, e a doutora Cristiana Andrade, que é nutricionista e doutora em nutrição na Anhanguera. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer muito grande tê-los aqui conosco. Doutor Marcos, o colesterol, existem vários diferentes tipos de colesterol. Tem o HDL, o LDL e o VLDL, né? Sendo que o organismo fabrica a maior parte do que necessita. Porém, o colesterol também é encontrado em alguns alimentos de origem animal. O que provoca o aumento do colesterol ruim de forma mais comum? Olha, é muito interessante você citar isso, porque a gente tem que entender o seguinte: colesterol faz parte da nossa vida, ele inclusive Uhum. participa da formação de hormônios, de uma série de coisas no nosso organismo. Então, nós precisamos ter colesterol. O que a gente tem que entender é que não precisamos ter tanto colesterol quanto muitos acham normal. Por isso, as taxas que anteriormente ou antigamente eram aceitas como normais vêm caindo gradativamente. Uhum. E principalmente as taxas desse chamado colesterol ruim, que é o colesterol LDL, elas, principalmente naqueles que já tiveram problemas, devem ser ainda menores. Por isso que a gente chama de metas hoje em dia de colesterol, tornam-se cada vez menores conforme o perfil de cada pessoa. Alguém que não seja hipertenso, não seja diabético, não tenha tido nenhum evento cardiovascular, ou seja, não teve um infarto, não precisou fazer uma angioplastia, não teve um AVC, não tem placas nas artérias carótidas. Essas pessoas podem conviver muito bem com um colesterol em torno de 200, 220, 250. Uhum. Aquelas pessoas que já tiveram qualquer um desses eventos precisam de níveis não somente de colesterol total mais baixo, mas principalmente os níveis do colesterol ruim, que é o colesterol LDL, ainda mais baixo. E aí, a estilo de vida como um todo é que faz a diferença. Não adianta a gente falar somente na alimentação, que é importante, sem dúvida nenhuma, mas o estilo de vida das pessoas faz com que elas acabem se tornando mais sedentárias e, por não gastarem adequadamente essa energia, acabarem acumulando ela na forma de gordura ruim na circulação. Então, aquelas pessoas que comem sem uma regra. Não é que você não possa comer este ou aquele alimento, mas principalmente abusar das gorduras saturadas, abusar dos carboidratos refinados, tudo isso sem uma atividade física regular, sem um período de descanso regular durante o dia, vai favorecer mais não somente o aumento dessas taxas, como o aparecimento daquilo que hoje em dia a gente chama tanto de síndrome metabólica, que é aquela pessoa que, além do colesterol mais elevado, ela tende a ter taxas de triglicérides também elevadas, taxas de glicose elevadas,
tem gordura abdominal elevada, e essa pessoa vai ter muito mais chance de ser diabética, de ser hipertensa, de ter problemas cardiovasculares, seja infarto, seja AVC e outras doenças do tipo. Então, no conjunto das coisas, alimentação adequada, atividade física adequada, repouso adequado, é que está o segredo para que se viva muito e se viva bem. Hoje em dia, a gente já conseguiu muito que as pessoas vivam mais. A média de idade está crescendo bastante, mas muitas vezes as pessoas estão vivendo mais, mas não vivendo com qualidade de vida. O homem centenário hoje já é comum, né? Já é Não é bastante nenhuma comum, novidade. já é bastante comum. Antes você via como uma raridade. Hoje em dia isso é uma rotina. Praticamente qualquer pessoa hoje em dia conhece alguém ou tem alguém na sua família centenário. O importante é viver bem, né? Exatamente. Cristiana, o ovo. O ovo já foi muito massacrado, já foi culpado, já foi absolvido dessa coisa de colesterol. Como é que é hoje? Sim. Como é que está o padrão dele hoje O no ovo tribunal? já foi um mito, né? Já. Na alimentação. Hoje, a minha recomendação é, se o paciente ele já tem uma predisposição de colesterol alto, ele pode, por exemplo, usar um ovo inteiro. Ele vai usar 4 ovos numa refeição, na mesma refeição. Ele usa 3 claras e um ovo. E uma gema, porque ele vai usar uma gema e 3 claras, né? Porque a concentração de colesterol, ela tá mais na gema do que da clara do ovo. Então, se esse indivíduo, ele tem uma predisposição a já ter o colesterol alto, né? Vamos fazer esses ajustes. Dá para ele comer esse ovo normal, porém, ele quer aumentar esse ovo, né? Ter uma quantidade maior, abusa um pouco da clara. E a proteína está muito mais na clara, né? Sim, e a proteína, além disso tudo, está agregado à proteína. Bom, então, isso aí não absolve o ovo, né? Como prejudicial ao colesterol. Não. O que hoje muitas pessoas, elas têm um consumo, né, pela vida, né, que pratica ali. Às vezes vai consumir 8 ovos dias, 10 ovos dias. Não acho nem errado e nem certo, porque vai depender do indivíduo, né? Quem é esse indivíduo que está comendo essa quantidade de ovo? Será que ele foi no cardiologista, no endócrino, para ver seus marcadores, né, bioquímicos? Às vezes as pessoas têm um colesterol alto, porém não fazem um exame bioquímico, né? Para diagnosticar que está ali com colesterol alto. Então, hoje se faz quando você vai ter um estilo de vida saudável, o primeiro passo é o médico. Né? Orientação médica. Esse médico, ele vai ver, através dos exames bioquímicos, como que está esse paciente, através até da circunferência, né, doutor Marcos, Sim. abdominal, como está esse paciente, ele vai encaminhar para o profissional da nutrição. Porém, ele já vem com encaminhamento do cardio, do endócrino, como ele está, a vida dele. E o nutricionista, né, vai dar recomendações e vai fazer um plano alimentar para esse paciente, né, para esse indivíduo. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, como o cuidado da saúde, ele está se tornando cada vez mais multidisciplinar. Sim. Anteriormente, era muito comum aquela questão do médico que falava, olha, você tem que reduzir carboidratos, você tem que reduzir a tua ingestão de gordura e tudo mais, diminui as tuas quantidades. Mas ele não dava uma noção de cardápio para a pessoa. Então, falar assim, diminua a quantidade de carboidrato, é uma coisa muito vaga. Até porque não é, em geral, o que o médico domina. Isso é o que o profissional da nutrição domina. Então, você ter uma coisa acompanhada multiprofissionalmente
pelos profissionais que cuidam adequadamente cada um de sua área, é o que conduz, na verdade, ao melhor resultado. Então, você vai iniciar uma atividade física mais intensa, vai se preparar para uma prova. Meu sonho é correr uma maratona. Você vai ter que ter uma ingestão proteica, uma ingestão calórica e tudo mais, maior do que as pessoas do dia a dia. É muito comum a gente ver ex-atletas que ganham muito peso porque eles eram acostumados a uma ingesta rotina, muito alta por uma rotina de exercícios muito intensa, e quando eles param de se exercitar tanto, continuam tendo uma ingesta maior e acabam ganhando peso. Isso é bastante comum. Por isso que em cada fase da vida, em cada fase de tipo de atividade, você vai ter uma dieta mais adequada. Por exemplo, em pessoas que façam corridas de longa duração, elas vão ter uma dieta balanceada, mas elas precisam ter uma reserva de energia nos últimos dias. Então, é comum que nos últimos dias elas comam até mais carboidrato para poder ter uma reserva, um estoque. Você usou bem a palavra, de energia para essa prova, que não é o que no dia a dia ele vai fazer. Né? Então, é importante que os profissionais atuem não isoladamente, mas atuem em concordância para que aquele que vai receber o cuidado, né, esteja realmente no centro do cuidado. Né? Esse cardápio, o Cristiano, doutora Cristiano, para a pessoa normal, tem para o atleta esse maratonista que o doutor Marcos falou, e tem a pessoa normal que levanta cedo, vai trabalhar, tal, volta, aquela coisa toda. Como é que você divide esse cardápio? Esse cardápio ele pode ser dividido em refeições, né? É um cardápio individualizado que eu, através de um recordatório 24 horas, eu vou observar quantas refeições esse paciente ele faz. A princípio, tem pacientes que vêm com 4 refeições. Eu sou da linha que vamos fazer do teu alimento o teu medicamento. E eu quero agregar valores nutricionais a esse paciente. Se ele está com 4 refeições, eu acrescento mais 2 refeições, lanches pequenos para ele, mas que vai agregar em valores nutricionais. E pensando nessa questão de patologias, né, diabetes, colesterol e várias patologias. Hoje é muito individualizado o paciente. A mesma receita, o mesmo plano alimentar que eu passar para você, eu não posso passar para o Dr. Marcos. Ambos têm constituintes corporais diferentes, ambos têm vidas diferentes, né? Então, a nutrição, você tem que procurar um profissional que vai te ouvir, né? Que vai saber quem é você para depois montar uma estratégia de plano alimentar. Porque um paciente, ele te pode apresentar várias patologias ou pode não te apresentar nenhuma patologia. Então, é o plano individualizado. E sempre eu faço um casamento no consultório com o meu paciente. Então, sempre eu dou para esse paciente fazer esse casamento, essa oportunidade dele ter essa conscientização de fazer esse casamento na vida dele. Porque ele tem que ter alimentação saudável, mas nada impede ele de ter uma atividade física ali associada. E essa atividade física vai depender das condições também financeiras dele, né? Às vezes ele tem uma condição melhor ou até menor, mas nada vai impedir dele fazer algo que possa ele ficar ativo, né, durante esse novo olhar da vida saudável dele, né? A cooperação faz parte do ser humano. E a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos
colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui, um ajuda o outro e todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. O doutor Marcos, tem alguma assim, prevalência de colesterol ruim entre os sexos, por exemplo, homem e mulher? A mulher tem mais colesterol ruim ou o homem? Isso depende muito de grupo para grupo, né? Principalmente após a menopausa, a mulher tende até, enquanto ela está no seu período fértil ainda, os hormônios femininos, normalmente, eles são mais protetores em relação a esses acúmulos. À medida que ela vai passando o tempo, há uma tendência maior que ela acumule mais colesterol ruim e mais triglicérides também. Infelizmente, isso fez no passado em que a reposição hormonal se tornasse, então, quase que um impositivo. Pensando o seguinte, não, então fazer reposição hormonal para todas as mulheres vai resolver tudo isso. E se viu que, infelizmente, não acontecia isso. Realmente havia uma redução grande dos sintomas relacionados ao climatério, porém sem aquela vantagem tão evidente como se propunha também. Além do que as reposições hormonais externas, ou seja, aquelas que são tomadas e não a reposição que o próprio organismo oferece, são as químicas, né? As reposições químicas, elas têm os seus problemas também inerentes a elas. Uma maior taxa de tromboses, uma maior taxa de indução à hipertensão, a uma série de outras coisas. Claro que há profissionais que sabem fazer isso adequadamente, e isso não significa também que isso deva ser proscrito ou que não deva ser utilizado. Há casos em que devem ser utilizados e com um profissional consciencioso, principalmente, isso deve ser feito da melhor maneira possível. Da mesma maneira que com o sexo masculino também, tem ganhado cada vez mais força uma ideia de que, a partir de tal idade, todos os homens devem repor testosterona e tudo mais, e o que também não é verdade. Devem repor se eles tiverem efetivamente queda desses níveis de testosterona, que vão variar de idade para idade, Isso depende também obviamente. de exames, né? Exatamente, mas o uso e o abuso também têm que ser combatidos, porque também causam problemas. E mulheres grávidas, como é que funciona essa coisa do colesterol? Tem alguma influência a gravidez? Sim, vai ter alguma influência, principalmente se ela não tem o cuidado com o controle de peso durante a gestação. Isso pode levar a um aumento mais significativo desses níveis, e por isso a necessidade de que este momento especial também na vida das mulheres seja acompanhado com muito critério também. Tá? Até porque, em necessitando eventualmente de medicamentos, nem todos podem e devem ser usados de forma segura durante a gestação. Então, é um momento muito especial que, por isso, deve ser acompanhado de forma também bastante especial. Bom, as cirurgias bariátricas, redução de estômago, essa coisa toda, isso influencia no colesterol? Sem dúvida. Principalmente se a cirurgia é do tipo não somente restritiva, mas é também do tipo de cirurgia metabólica. Ou seja, a cirurgia que também é desabsortiva. Cirurgia bariátrica, ela existe basicamente em dois tipos básicos, né? As cirurgias restritivas, onde somente é feita uma redução do tamanho do estômago, fazendo com que o indivíduo coma menos, né? E se satisfaça com menos. Esse comer menos causa também, por si só, alterações
por si só metabólicas, que vão fazer com que as taxas de glicose, com que as taxas de colesterol, de triglicéridos vão caindo gradativamente, mas as cirurgias chamadas cirurgias de bypass ou as cirurgias desabsortivas, elas por reduzirem a absorção de uma série de nutrientes, fazem também com que eles absorvam bem menos alguns tipos de proteínas, de gorduras e tudo mais. Por isso também a necessidade de que o indivíduo que faça essa cirurgia complemente uma série de sais minerais, de vitaminas também, uma vez que ele não vai mais absorver adequadamente de forma natural isso. Então, a cirurgia bariátrica causa um efeito muito interessante em todos esses parâmetros. É muito comum a gente ver pacientes que estavam diabéticos, hipertensos, com colesterol elevado e que depois da cirurgia param totalmente de usar medicamentos. Mas ela não é, eu costumo dizer para todos, olha, você está tomando a melhor decisão da tua vida, mas não pense que você deu um tiro com a bala de prata e que agora acabou tudo. Há necessidade de você continuar, passar a fazer a tua suplementação, entender que a atividade física é uma necessidade na tua vida, porque um dos grandes problemas é que, passado algum tempo, o organismo volta a se adaptar, e se o indivíduo não mudou o seu estilo de vida, ele acaba tendo o que a gente chama de reganho de peso, né? Rebote. Tanto que hoje em dia a gente tem visto indivíduos já indo para a segunda cirurgia bariátrica que perderam eventualmente todo o resultado de uma primeira, né? Com os riscos que uma segunda cirurgia sempre vai trazer. Então, ela é um aliado, sim, mas muito importante que esse indivíduo tenha um acompanhamento nutricional, um acompanhamento médico, uma suplementação adequada daquilo que for necessário para ele, para que ele também não perca peso, mas perca também saúde. Ele precisa perder peso para ganhar saúde. Como é que funciona essa alimentação, essa educação alimentar do paciente nessa situação, Cristiana? O paciente bariátrico, são protocolos, né? Alguns protocolos iniciam 21 dias antes da cirurgia e após essa cirurgia tem protocolos que são de 10 ou de 7 dias. Primeiro, ele inicia uma alimentação líquida sem resíduo. Aí, a partir do momento que ele se inicia essa líquida sem resíduo, nós vamos colocar um pouquinho líquida sem resíduo, depois líquidas com resíduos, até chegar à consistência normal. Porém, o volume que antigamente era um volume de 200 gramas, hoje se torna, né, doutor, um volume de 50, depois se torna um volume de 100, 150. Em relação a valores calóricos, né, um paciente comia ali 4.000 calorias dia, hoje ele começa comendo 600, nós vamos aumentando, até chegar em torno de 1.200 calorias dia. Então, em relação à alimentação, ele também tem um controle, né, psicológico, né, que antigamente esse paciente, né, doutor, ele também comia, né, a gente fala a boca nervosa, né? Ele tinha aquela boca nervosa. E hoje ele tem que controlar tanto a mente como essa boca nervosa. Porque dá vontade. Ele não esqueceu que ele se alimentava em grandes quantidades. Que hoje o permitido para ele é pequenas quantidades. E um fracionamento a cada 15 minutos, a cada 30 minutos. Então, é um processo individual, né? Como sempre eu falo, que vai depender do paciente. E a sua evolução vai também depender como ele está. Se ele apresenta, às vezes, depois dessa cirurgia, se ele apresenta engasgo, se ele apresenta náuseas, vômitos. Então, é um processo que tem que ser bem explicado bem antes dessa cirurgia, né, para ele na prática. Eu já tive pacientes que eu recomendaria, olha, o prazo para você recuperar de uma bariátrica seria de 1 ano. Vamos tentar atividade física?
não, eu não aceito, eu vou. Aí são pacientes também que você tem que ter equipe multidisciplinar por trás. A psicóloga, né, o cardiologista. O psicólogo vem na frente, né, por uma vem na situação frente. dessa. Né? Eu O já, bariátrico, ele tem que ter uma consciência muito grande do passo que ele vai tomar, né? nós já debatemos essa questão Sim. aqui, realmente é um problema sério. E o que acontece muito, que eu tenho observado, o paciente bariátrico, ele começa a apresentar, ele troca, né, um exemplo, o vício da comida pelo vício da bebida, né, doutor Marcos? Eles têm essa questão de a carência, Não é né, fuga. uma fuga, ele vai ali encontrar um vício. E às vezes sempre o vício que ele encontra na frente é o vício da bebida. Doutor Marcos, algumas doenças, a cor da pele, a melanina, ela oferece uma prevalência no acentuamento dos casos. Por exemplo, a esclerose múltipla. Nós debatemos isso aqui recentemente. O negro, ele praticamente é livre Sim. de esclerose múltipla. Uhum. Né? O colesterol tem alguma coisa a ver? Tem alguma influência nessa? Muito pouco, muito pouco. Mas há uma maior ou menor resistência, digamos, para alguns tipos de medicamentos, por exemplo. Em termos de colesterol, muito pouco, mas, por exemplo, indivíduos da raça negra, eles costumam responder melhor no caso de medicações para pressão arterial, por exemplo, melhor a um tipo de medicações do que outros tipos. Você tem sempre que tentar colocar o paciente no centro do cuidado sempre e ver o que é melhor para ele. Então, o indivíduo que está acima do peso, o controle do peso dele é muito importante, não é só a medicação. Eu costumo sempre dizer para o paciente que começa a fazer um tratamento cardiovascular e está acima do peso, eu disse, olha, se você chegar às suas metas, talvez a gente possa retirar uma série dos medicamentos que você tem hoje. Tanto que é uma coisa muito comum, você citou ainda há pouco a questão dos bariátricos, né? Paciente que vem até a gente está tomando 3, 4 medicações para pressão, 2 medicamentos para colesterol, medicamentos para diabetes, e depois que ele perde, não todo o peso que ele precisa perder, mas parte daquilo que ele consiga ficar sem medicação nenhuma, somente com a suplementação que ele vai precisar. Então, em termos de colesterol, nem tanto em relação à questão de etnia, né? Mas principalmente em relação, continua a questão do estilo de vida, sem dúvida. E a questão genética? Sim, existe uma tendência genética, sem dúvida nenhuma, né? Existe uma entidade que é a hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia familiar, né? Que essa vai requerer tratamento, às vezes, desde a infância, né? Independente, muitas vezes, de estilo de vida. E isso é importante que a gente entenda que há indivíduos em que, mesmo que eles passem a ter uma dieta inteiramente vegana, mantenham o seu peso controlado, que tenham atividade física regular, que mesmo assim o seu metabolismo não consiga metabolizar adequadamente o colesterol, que é o caso desses pacientes com dislipidemias familiares. Esses precisarão, de qualquer maneira, de medicação. Grande parte dos outros pacientes vai conseguir, muitas vezes, um controle somente com mudanças de hábito de vida. Mas lembrando, naqueles em que já existam evidências de problemas cardiovasculares, nesses pacientes quase que rotineiramente vai haver necessidade de medicação também. Eu costumo dizer que é como você ter uma cadeira.
Você não adianta ter uma cadeira muito boa, muito confortável, na qual falte uma das pernas da cadeira. Ela vai cair da mesma maneira. Então, não adianta que muitas vezes você esteja fazendo atividade física, esteja controlando o seu peso, esteja repousando adequadamente, se você precisa da medicação e não a toma. Há muita gente tomando medicamentos para colesterol que não precisaria estar usando, mas, infelizmente, muito mais gente que deveria estar usando e ou não usa ou usa de forma inadequada, não atinge as metas preconizadas para cada grupo. Então, precisamos colocar isso na cabeça, tornar o paciente participante do seu tratamento, mostrar a ele o porquê que ele precisa utilizar o medicamento A, B ou C. Não é porque eu disse assim, mas eu não gosto de tomar medicamento, é muito comum a gente ouvir isso. E eu costumo sempre repetir assim, tem uma série de coisas na vida que a gente não faz porque a gente quer, a gente faz porque precisa fazer. E, eventualmente, usar a medicação para algum tipo dessas questões, seja um antihipertensivo, seja um antidiabético, seja uma medicação para colesterol, não é porque se quer, é porque se necessita. A gente fala muito aqui em suplementação, principalmente o pessoal, os atletas, né, pessoal de academia, essa coisa toda. Essa suplementação eu vejo que muita gente usa sem qualquer critério. Sim. Às vezes. Vai na farmácia, vai onde vende esse tipo de coisa e me dá isso, me dá aquilo outro lá, tudo tal, e vambora, né? Para bombar aquela coisa toda. Como é que fica o colesterol nessa brincadeira? O colesterol, ele vai aumentar também, porque esse indivíduo, ele está suplementando sem uma orientação. E o que acontece? Na própria alimentação dele, às vezes ele já está batendo os níveis ali de proteína, carboidrato e lipídio. E esse alimento, por ser um alimento industrializado, ele tem agregado ali também valor, né? Tem gorduras saturadas, tem muito aditivos, né? Que são colocar muito sódio, né? Então, ele está só deteriorando a saúde dele, né? Hoje, um exemplo, é muito mais fácil ele ir lá comprar uma lata de whey e tomar um scoop, né, 2 vezes ao dia, do que ele ir lá pegar 150 gramas de carne, né, ou de alguma fonte de proteína vegetal e fazer. É muito mais cômodo para ele comprar e tomar do que ele ir lá produzir o próprio alimento. Porque hoje, com o plano alimentar, dá para você bater sua proteína, carboidrato e lipídio com os nossos alimentos. Só que a vida está tão... Com quantidades suficientes. Que às vezes até ultrapassa os limites ali de recomendação diária daquele indivíduo. Porém, a comodidade de ir lá, pegar o pó, misturar com uma água, com leite ou a bebida que seja e tomar é muito mais fácil. O cansaço, né? A vida está tão corrida que é muito mais fácil você chegar em casa, colocar ali um whey na água, tomar, pronto, bateu sua recomendação.
só que ele não fez ali nenhum exames bioquímicos, né? Um fator de proteína, né? E se esse paciente, ele é um paciente renal? Ele está só, né, introduzindo proteína no seu organismo, e esse organismo não está absorvendo essa proteína, né? Pode ter uma falência, né, Sim. desse órgão, né, que é o rim. Então, hoje em dia, existe. Qualquer casa sempre tem um que fala, não, eu vou ali e suplemento. Eu não recomendo suplementar, porque eu consigo fazer um plano alimentar batendo todos os nutrientes, né, com o próprio alimento. Fontes de proteína vegetal, animal. E o troco vem mesmo, né? Vem. A gente tem que lembrar que a questão da suplementação, ela vem daquelas pessoas, né? Principalmente um atleta precisa de suplementação, porque ele faz... Ele é orientado, né? E ele é orientado a isso porque ele tem uma intensidade de atividade física muito superior àquela pessoa que você recomenda atividade física. Uma coisa é recomendar atividade física 5 vezes por semana, por pelo menos 30, 40 minutos. Isso é o que é saudável para todas as pessoas. E para fazer isso, a alimentação normal do dia a dia, equilibrada, balanceada, com as quantidades corretas, consegue suprir. A outra coisa é para o indivíduo que vai correr uma maratona, que vai disputar uma partida profissional, seja de vôlei, basquete, futebol ou qualquer esporte que ele dispute, que além do dia que ele está disputando a partida, ele tem uma rotina de treinos intensa e diária, né? Tanto que esses indivíduos são muito mais propensos a lesões do que os outros. O atleta não é obrigatoriamente alguém saudável, ele convive com dor por toda a vida dele, convive com lesões por toda a vida dor, dele, né? porque ele está sempre indo além dos limites, ele tem que superar os seus limites sempre. O corredor tem que sempre buscar um tempo mais baixo. O nadador tem sempre que alcançar uma quantidade percorrida maior. Então, os treinamentos são cada vez mais pormenorizados para cada tipo de prova, para cada tipo de esporte. E assim, obviamente, o organismo paga o preço disso também. E transpor as reposições que essas pessoas fazem e precisam fazer para uma população geral é totalmente inadequado. Doutor Marcos, é nítido também, a gente viu aí nas Olimpíadas, né? Eram atletas que tinham um corpo, né, de atleta, hoje parou, né? Sim. Se aposentou, olha como que tá o corpo, né? Né? Na musculação a gente vê muito disso, né? O corpo todo assim, né? Tecida tem mais tecido adiposo, né, do que massa magra. O Schwarzenegger, por exemplo, é um belo exemplo, né? Que era aquele brutamontes, hoje está uma coisa meio, sei lá. O colesterol, doutor Marcos, ele dói? Não. Essa aqui é uma das grandes questões. Colesterol elevado não causa dor, não causa mal-estar, não causa tonturas, ele não tem sintoma nenhum. Você pode ter um indivíduo com níveis muito elevados de colesterol que não tenha absolutamente sintoma nenhum. Ele é um fator de risco para problemas que poderão ter sintomas. Então, o colesterol muito elevado é um fator de risco, por exemplo, para doenças cerebrovasculares. E isso levar um indivíduo a ter um acidente vascular encefálico e ter uma sequela de fala, de ter uma sequela de motora ou qualquer coisa do tipo. Pode levá-lo a ter um evento cardiovascular e, a partir disso, desenvolver insuficiência cardíaca e passar a ter falta de ar, ter limitação de esforço. Insuficiência arterial também. Insuficiência arterial periférica também. Então, há uma série de questões que o colesterol pode levar, mas a elevação pura e simples de níveis
plasmáticos de colesterol, não causa sintoma nenhum. Isso não quer dizer que a pessoa não deva se preocupar, né? Não, de forma nenhuma. E por isso é tão É que muita importante. gente pode pensar, mas você não tem sintoma nenhum, não vai doer, não vai me prejudicar, tu deixa o pau quebrar, não é isso. Não, de jeito nenhum. Por isso que se recomenda que, principalmente se você tem um histórico familiar de doença cardiovascular, de hipertensão, de diabetes, visite regularmente o seu médico, faça pelo menos de quando em quando, dependendo da sua necessidade, um exame laboratorial, verifique as suas taxas de colesterol, de triglicérides, de glicose. Né? Se você já tem alguma coisa, mantenha essas taxas dentro do que é aceitável, dentro do que é preconizado, principalmente, porque muitas vezes começa a haver a pessoa se acostuma a uma série de coisas. O diabético é muito comum a gente ouvir do diabético e dizer assim, minha glicose está um pouco alta, mas isso para um diabético É normal. é normal. Não, não é normal. O normal é que É, você esteja com as suas taxas controladas. Se está além, significa que o seu tratamento ainda não atingiu as metas necessárias. E essas metas podem ser porque a alimentação ainda não está adequada, porque a atividade física ainda não está adequada ou porque a medicação não está adequada. Mesma coisa com colesterol. Se eu já tive um infarto, já coloquei um stent, eu já precisei fazer uma cirurgia de revascularização do miocárdio, com ponte safena, ponte mamária, e não mantenho meu colesterol em níveis adequados, a chance que eu tenho de voltar a ter um evento desse no futuro é muito maior do que se eu mantiver isso. Se eu tive um evento desse e estava acima do peso, e eu não reduzo o meu peso, passo a ter atividade física regular, eu vou ter uma chance muito maior de que esses eventos se repitam. Uhum. Então, tudo vai depender de adesão ao tratamento, que, volto a dizer, não é só utilizar o medicamento. Há muito paciente que acha assim, não, eu tomo meus remédios certinho, nas horas certas, recomendadas. Mas você faz atividade física? Não, não faço. Você faz alimentação adequada? Não, isso eu não faço, eu não consigo. E aí, muitas vezes, tem que vir aquela pergunta, então você quer tratar só os problemas? Porque as soluções estão na sua mão. E não são somente utilizar o medicamento faz parte do tratamento. Da mesma maneira como a dieta adequada faz parte, como a atividade física adequada faz parte, como as horas de repouso adequadas fazem parte também. Tudo faz parte. Volta a alusão da cadeira. Você tem a melhor cadeira, mais confortável, mas falta uma perna nela. Você pode cair da mesma maneira. Cristiano, no tratamento home care em casa, você é especialista nessa área. Como é que fica o atendimento dessa pessoa que está em casa? Normalmente está debilitada, tá aquela coisa, né? E se está em casa, é porque não tem outra forma. A alimentação desse povo, desse pessoal, como é que é? Nós temos o paciente que ele faz o uso de dieta enteral. Eu não tenho pacientes parenteral, somente enteral. E temos pacientes que têm dieta mista, que é enteral, e a dieta artesanal. E Traduz aí para a gente o enteral e o parenteral. o enteral são dietas, né, que vêm em embalagens de 1 litro. E a gente vai fracionar essa dieta. Um exemplo, 1 litro, ele tem 1.500 calorias. Então, eu vou transformar essas 1.500 calorias em 5 tomadas de 200 ml. Então, eu vou dividir 200 ml, 6 horas da manhã, 10 horas, a cada 3 horas, a cada 4 horas. Vai determinar o horário ali com o funcionamento da casa. Uhum. Tem pacientes que são mista e artesanal. Eles conseguem tomar dieta enteral via sonda nasoenteral ou via GTT. E nós estamos fazendo desmame desse paciente, fazendo que ele coma uma pequena porção oral, que é a dieta artesanal. E temos os pacientes que comem, né, via artesanal, via oral. No home care,
a enteral ela ganha, tanto via naso como via GTT. São poucos os pacientes que são via oral. Quando é via oral, a maioria é via oral pastosa. A comida ela é feita em casa, porém ela tem que ser amassada ou triturada no liquidificador. Voltando à nossa pauta, então, tudo isso que você está falando tem que ter um cuidado especial em relação, por exemplo, ao colesterol. Sim. O que eu recomendo é fazer alimentação, por exemplo, cozinha ali seus legumes, né? A proteína. No final, é o que eu peço para colocar um pouquinho de óleo. Óleo de origem, um azeite, né? A gente coloca o azeite. Porém, eu sempre peço para fazer a comida sem o óleo e depois colocar, agregar. Então, a gente tem um controle do que está colocando nessa alimentação para esse paciente em relação ao colesterol. E como é um plano individualizado, é feito um cálculo ali com o colesterol para esse indivíduo. Beleza. Gente, o nosso tempo está meio já esgotado, mas o microfone está aí à disposição, doutor Marcos, Cristina, para as suas observações sobre o tema da nossa discussão aqui. Eu gostaria, né, de orientar a população a fazer mais uso de fibras. Hoje muitas pessoas falam, quantas folhas de alface você come? Uma, vamos transformar para 5, 10 folhas. Quanto mais você fazer do teu alimento o teu medicamento, mais será a chance, né, de você ter uma vida saudável, chegar, né, uma vida centenária, né? Então, associar uma atividade física, pode, assim, comer um frango assado, mas deixa a pelinha ali de lado, né? Come ali só a carne, gostoso. É o mais gostoso, né? Então, dá para ter opções saudáveis, né? Evita a fritura. Hoje a gente tem as panelas elétricas, né? Que dá para a gente estar tendo ali uma qualidade, diminuir essa gordura. Uma casa que tenha 3 indivíduos nessa casa, vão fazer um consumo de óleo ali, de 1 litro de óleo para 2 meses. Você tá então, é redução mesmo. Eu estou pensando em montar um programa qualquer hora para responder aquela pergunta: por que tudo que é gostoso faz mal? É pecado ou faz mal? Sim. Não é? É verdade. Mas hoje nós temos muito temperos, né, que dá para dar um diferencial ali. Tá bom. O recado que eu deixo, primeiro, Orley, te agradecer mais uma vez por esse convite, por essa oportunidade de estar esclarecendo a população para que há a necessidade que haja entendimento da necessidade de você ter um acompanhamento adequado. Você se colocar no centro do seu cuidado, ou seja, fazer parte dele. Fazer parte do seu cuidado, do cuidado da sua família, do seu familiar, do seu ente querido, do seu pai, da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, significa entender primeiro o porquê que aquilo é necessário. Pergunte ao seu médico, por que eu tenho que tomar esse medicamento? Qual é a razão? Se você conseguir entender qual é a razão que você precisa de uma medicação para colesterol, para triglicérides, para hipertensão arterial, para controle de frequência cardíaca, você vai ter mais chance de aderir adequadamente. Sim. E entender que o tratamento é parte de algo multiprofissional, que envolve o seu cuidado com você mesmo. Então, a Cristiane pode te ofertar a melhor cardápio dietético possível. Se você não o fizer, nada vai ter valido a pena. Eu posso prescrever o medicamento mais adequado na dose mais correta possível. Se você não o tomar, também não vai haver efeito. Se você não entender que você precisa ter um momento de descanso, de relaxamento no seu dia a dia, de convivência com a tua família de forma adequada, tranquila, prazerosa, também a sua vida vai ser um eterno estresse e fonte de preocupações. Então, entenda que você precisa estar no centro do seu cuidado,
participar do seu cuidado, seguir o seu cuidado, seja em relação ao uso ou não de medicamentos, conforme a necessidade ou não, a alimentação adequada, a atividade física regular, a repouso em momentos adequados, a ter um momento com você mesmo em que você, dentro que você crê ou não crê, eleve o seu pensamento para os melhores sentimentos possíveis para que você viva muito e principalmente viva bem. E ter o equilíbrio, né? Hoje nós buscamos, né, o equilíbrio. É um casamento, né, que você O falou. casamento. Doutora Cristiana, doutor Marcos Gonçalves, foi um prazer muito grande tê-los aqui em nosso Doses de Saúde desta semana. Tenho certeza que as informações que vocês passaram para o nosso público são de real importância para a saúde de todos nós, nesse aspecto do colesterol também. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Encerramos mais este Doses de Saúde. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Até a próxima.